A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Ana, ela estava passando por um grande sofrimento. Sofrimento esse que deixava Ana sem palavras para expressar a sua dor, porque era muito grande. Muitas vezes passamos por adversidades que elas parecem que vão nos sucumbir e andarasturabaia. Parece que elas vão assim tomar conta do nosso ser e fazer a gente ser paralisado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, raia candarasto, da parte de Deus, como o Senhor ele foi com Ana, ele está contigo e ele está dizendo: esta dor, este problema, esta luta que você está passando não vai fazer você sucumbir, mas eu vou te dar vitória através dessa luta grande que você está enfrentando. A luta parecia ser maior do que Ana. Irmãos, para alguém chegar a não ter palavras para expressar é porque a dor dessa pessoa é muito grande. Ana, irmãos, ela só chorava e a Bíblia diz que só falava no coração, ela só conseguia falar no seu coração, mas os lábios só ficavam se movendo e não saía palavras. E tem momentos que é assim, a gente não sabe mais nem o que orar, a gente já não sabe mais nem o que pedir. Nós não sabemos nem como nos comportar diante da luta, mas o Senhor, ele trouxe você aqui através dessa palavra para lhe dizer: eu tenho visto tudo o que você tem enfrentado e eu não vou deixar este problema, esta adversidade tomar conta de você a ponto de te paralisar de uma vez só. Porque tem problemas que está vindo para te parar de uma vez só, para que você não tenha mais êxito, para que você não consiga mais se levantar. Declare comigo: meu Deus não vai deixar nada me paralisar. O meu Deus não vai deixar nada me paralisar, irmãos. Por um tempo na nossa vida, Deus permite os problemas. Por um tempo na nossa vida, Deus permite as adversidades, as aflições, as dores, as angústias. Porque são fases que muitas vezes nós temos que enfrentar. Nós observamos a história de Ana. Era necessário Ana passar por isso que ela passou. Tudo para ela serviu como aprendizado e o que ela recebeu foi para a glória de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que receberam milagres que são para a glória de Deus. Milagres que não é para você mesma, não é para você mesmo contemplar e se regozijar, não. Mas é também para que o nome do Senhor seja glorificado, não é exclusivamente teu. A partir do momento que Ana, ela tem a Samuel, ela não teve somente para ela, exclusivamente para a alegria dela e da casa dela, mas foi para a alegria, irmãos, do propósito de Deus na terra. Quando Samuel nasce, ele nasce com um propósito. As dores que você enfrenta, meu irmão e minha irmã, é porque você está gerando um propósito. É porque dentro de você, você pode ainda não estar contemplando, mas tem algo dentro do seu coração sendo gerado. Deus está dizendo hoje, da mesma forma que Ana, ela não sabia, mas Deus já tinha um propósito naquela dor, naquele sofrimento. Assim está acontecendo na sua vida. Você não sabe, você não está vendo, as coisas são contrárias, mas Deus tem um propósito em todas as dores que você está passando. Declare comigo: o propósito de Deus é maior do que essa dor. O propósito de Deus é maior do que essa dor. Ana, ela não tinha palavras, mas a Bíblia diz que mesmo assim ela estava falando com Deus. Às vezes nós passamos por tantas adversidades e dizemos: Senhor, eu não tenho força para orar. Senhor, eu não tenho palavras para orar. A situação está tão adversa, a situação está tão difícil que eu já não consigo mais nem me posicionar. E Deus está dizendo: mesmo sem força, se posicione. Mesmo que você olhe humanamente falando e você pense que não tem saída. Porque tem momentos, irmãos, que nós olhamos e pensamos o quê? Não tem saída. Não tem a probabilidade do milagre acontecer. Não tem como essa história mudar. Você acha mesmo que Ana, ela achava humanamente falando que a história dela mudaria? Irmãos, não. Mas Ana contemplou pelos olhos da fé e ela disse: eu vou colocar isso diante do altar de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos, contemplar pelos olhos da fé. Humanamente falando, isso é impossível. Ramandarasturabaia. Humanamente falando, é impossível a porta se abrir. Humanamente falando, é impossível a cura chegar.
Humanamente falando, é impossível que eu viva este milagre, mas eu vou me posicionar. Tem muitas pessoas que não vivem milagres, irmãos, por falta de posicionamento. Porque elas não se posicionam. Ana, ela se posicionou. Mesmo em meio às suas maiores dores. Porque você vê a Bíblia detalhando a forma que Ana estava. A amargura de Ana era tão grande, mas tão grande que faltou palavras para ela expressar a dor que ela sentia. Tem momentos que vai faltar palavras na minha e na sua vida. Tem momentos que nós não vamos saber nem o que orar. Você talvez está passando até por essa fase. Irmã, tem momentos que eu me ajoelho e não sei nem o que falar com Deus. Eu estou passando por fases que às vezes eu fico até em silêncio porque eu não tenho palavras. Só as lágrimas que rolam no meu rosto. Assim estava acontecendo com Ana. Ana não tinha palavras humanamente falando, mas o coração dela estava ali diante do Senhor quebrantado. Declare comigo, meu Deus não rejeita coração quebrantado. O meu Deus não rejeita coração quebrantado. Quando você pensa que é o final, quando você está ali no fim das expectativas, achando que não tem mais a probabilidade da sua história mudar, Deus chega e muda, mas você tem que se posicionar diante dele. Tem muita gente, irmãos, que não está vivendo milagres. Por quê? Porque resolveu cruzar os braços diante da dificuldade, dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho. Acabou a possibilidade, e aí as pessoas já não oram mais. Por quê? Porque dizem: não tem jeito. Só que hoje Deus, ele fala contigo. Em meio à impossibilidade, o que você precisa fazer é orar. Em meio à impossibilidade, o que você precisa fazer é se posicionar. Ana se posicionou. Você não pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. Ana sabia que tinha uma esperança no Deus de Israel. E você precisa acreditar que diante desse cenário que você está passando, tem uma mudança de Deus para você. Você não pode perder a esperança. Declare comigo: eu não vou perder a esperança porque Deus tem mudança para mim. Eu não vou perder a esperança porque Deus tem mudança para mim. Eu sei que somos tentados, irmãos, a olhar para aquilo que é humano e desistirmos dos propósitos. A olharmos para aquilo que é humano e desistirmos muitas vezes daquilo que Deus tem para nos entregar. Por quê? Porque humanamente falando as coisas são contrárias. E se a gente olhar com os olhos humanos, realmente a gente acaba parando. Realmente a gente acaba desistindo. Mas hoje Deus te encontra com esta palavra para te dizer: não pare. Deus te encontra com esta palavra para te dizer: não desista. Deus te encontra com esta palavra para te dizer: continue, persevere. Por quê? Porque eu tenho vitória para te entregar. Porque eu tenho portas para abrir na sua vida. Eu tenho causas que você já deu como perdida para fazer você viver milagres através delas. Você observa que foi através do choro de Ana, através da dor e do sofrimento, que Deus se manifestou para ela de maneira gloriosa. E ela pôde assim gerar a Samuel. E assim é na minha e na sua vida. Diante das aflições, das adversidades, Deus se manifesta nos entregando além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Deus tem surpresa, irmãos, para aqueles que perseveram. Deus tem surpresa para aqueles que resolvem não desistir. Declare comigo: eu não vou desistir, porque o meu Deus vai me surpreender. Eu não vou desistir, porque o meu Deus vai me surpreender. A Bíblia diz que Ana demorou no orar perante o Senhor, irmãos. Tá pensando que a oração de Ana foi uma oração de 1 minuto, 2? Não, ela estava ali se derramando. Quando você estiver na presença do Senhor, mesmo que você não tenha palavras, não tenha pressa de sair. Mesmo que você só tenha lágrimas naquele momento, esteja ali, se entregue de corpo, alma e espírito. Diga: Deus, eu estou aqui. Eu não sei como, eu não sei aonde, eu não sei quando o Senhor vai fazer milagre, mas eu acredito que eu cheguei na situação de impossibilidade para que o teu nome seja glorificado e para que o Senhor me faça viver o impossível, porque quando vivemos o impossível, irmãos, é o cenário perfeito para que Deus possa se manifestar para a gente. Declare comigo: meu Deus se manifestará para a minha vida em meio à impossibilidade. O meu Deus se manifestará para a minha vida em meio à impossibilidade. Ana, ela só orava no coração. Ela só falava com Deus ali no coração. Os lábios se moviam, mas a dor era muito grande, não saía palavras. E a Bíblia diz, irmãos, que não tinha voz nenhuma de Ana, só os lábios se movimentando. E quando Eli olhou para Ana, ele interpretou errado. Ele disse que ela estava embriagada. Quantas vezes nós estamos nos derramando diante do Senhor e tem pessoas que não entendem. E mesmo que elas não entendam, não parem de adorar por isso. Se Ana parasse por causa de Eli, ela não viveria milagre. Você não pode parar porque tem gente que não está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Você não pode parar porque tem gente que não está compreendendo a sua dor, irmãos.
Nós precisamos ter a maturidade de entendermos que nem todo mundo vai compreender a gente. Isso é normal. É normal por quê? Porque tem muitas pessoas que não vão entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Elas são seres humanos e são limitadas. Às vezes nós mesmos não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Quem dirá outras pessoas? E nós não podemos dar ouvidos àquilo que é contrário, àquilo que elas falam, que elas não estão entendendo. Hoje Deus diz pra você, tenha um foco. Declare comigo, eu vou ter um foco e vou viver milagre. Eu vou ter um foco e vou viver milagre. Ana tinha um foco. Qual era o foco dela, irmãos? Apresentar a Deus a impossibilidade. Apresentar a Deus o sofrimento. Apresentar a Deus o que ela queria. E hoje Deus, ele fala contigo. Apresente para mim o que você quer. Apresente para mim qual é a sua necessidade, mesmo que você não tenha palavras. Eu sou Deus que tem um milagre para entregar. Mesmo que você olhe para o cenário e pense que é impossível, eu sou o Senhor que te farei viver milagres, mas você precisa acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, Deus viu a Ana quando ela não tinha nem palavras para expressar a dor dela. Deus viu a Ana quando a voz dela nem saía diante de tanta dor que ela estava sentindo, porque tem momentos que a dor, ela sufoca, irmãos, as palavras. Você já parou para conversar? Você já parou para observar o quanto tem pessoas que às vezes estão em grandes dores, que elas não conseguem nem falar, você vai conversar com elas, às vezes elas só choram porque não conseguem expressar as palavras certas naquele momento, elas não conseguem, não tem força. Era isso que estava acontecendo com Ana. Ana não tinha palavras para expressar a dor dela. Se você entrou aqui com algumas áreas que você diz, irmã, eu não tenho palavras para expressar o que eu tô passando. Eu não tenho palavras para expressar o que eu tô vivendo. Pois é, você precisa, mesmo sem palavras, estar diante do Senhor porque Ele te sara. Porque Ele tem resposta para você. Declare comigo, eu creio que o meu Deus tem resposta para mim, eu vou estar diante dele. Eu creio que o meu Deus tem resposta para mim e eu vou estar diante dele. Observe bem que Ana, ela estava diante daquele que poderia resolver a situação dela. E hoje Deus diz para você, Deus, ele está contigo, você está diante dele. Ele pode resolver a sua situação, mas irmã, a causa está perdida. Mas irmã, a possibilidade humanamente falando acabou. Aí Deus te encontra hoje com essa palavra para te dizer, para os homens pode ser impossível, mas para mim não existe impossibilidades. Seja alguém que não desiste. Não desista de viver milagres, não desista de ver essa porta aberta, não desista de ver Deus fazer o que Ele te prometeu, porque Ele é fiel, Ele não mudou. O Deus que trabalhou na história de Ana é o Deus que continua para trabalhar na nossa vida, continua aqui, continua conosco, para estar assim glorificando o nome dele na nossa história. Deus, ele não mudou e nunca mudará, irmãos. Nós precisamos fazer como esta mulher, sermos perseverantes naquilo que a gente quer. Sermos perseverantes naquilo que nós estamos colocando diante do altar do Senhor. Quando Ana pegou o problema e colocou diante do altar do Senhor, a solução aconteceu para ela. A solução chegou. A Bíblia diz que Ana concebeu e passado devido tempo teve um filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Ou seja, chegou a resposta da oração de Ana. Por quê? Porque Ana não deu a causa como vencida. Ana colocou a causa diante daquele que é dono do milagre. Declare comigo, eu vou colocar a causa impossível diante do dono do milagre. Eu vou colocar a causa impossível diante do dono do milagre. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, mesmo sem palavras, mesmo sem força, mesmo que você humanamente falando esteja olhando para o cenário e desacreditando até mesmo que vai acontecer milagres. Apresente a Deus e diga, Deus, eu não acredito humanamente falando, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo para que a situação venha mudar. Eu creio que o Senhor pode fazer algo para que eu saia da vergonha. O Senhor é o Deus do impossível. Eu já não tenho mais a quem recorrer. Quando Ana vai recorrer ao Senhor, irmãos, ela não tinha mais a quem recorrer. E tem momentos que Deus fecha todas as portas para que a gente recorra a Ele. Tem momentos que Deus fecha todas as portas para que a gente vá até Ele. Declare comigo, eu vou até o meu Deus e Ele vai me fazer viver milagres. Eu vou até o meu Deus e Ele vai me fazer viver milagres. Então essa mulher, ela teve uma sensibilidade de ir até o Senhor e Deus fez ela viver o impossível. Deus tirou ela da vergonha, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a apontamentos, mesmo em meio a perseguições, irmãos. Ana se levantou. Hoje Deus diz para você, não importa como o cenário está, resolva se levantar e apresentar a Deus o seu problema. Sabe por quê? Porque certamente Ele tem solução para cada problema que você está enfrentando.
Deus tem solução para cada causa que você olha humanamente falando e você deu como perdida. Quando você pensa que é impossível, quando você pensa que Deus não pode fazer, quando você pensa que acabou, Deus chega e glorifica o nome dele, mostrando que ele é o Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele e daqueles que confiam nele. Então confie. Quando você confia no Senhor, você não está perdendo tempo, mas você está investindo com a certeza de que haverá uma colheita, com a certeza de que Deus ele vai trazer para sua vida uma resposta. Creia que da mesma forma que Ana não saiu da presença do Senhor, da mesma forma que ela entrou, assim acontecerá na sua história. Chegue diante do Senhor, conte para ele o seu problema, mesmo sem palavras, mesmo chorando, mesmo que você não esteja chorando e mesmo que você não tenha palavras, se ajoelhe, fique em silêncio se você não quer falar nada, mas não deixe de apresentar a Deus, não deixe de estar diante dele para que ele resolva o seu problema. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que resolve causas impossíveis. E hoje o Senhor nos mostra, Pai, que devemos fazer como Ana, mesmo em meio a perseguições, mesmo sem força, mesmo sem vontade, muitas vezes, nós temos que te apresentar os nossos problemas, Pai, porque o Senhor não dá causa como perdida. Quando o Senhor não tem nada impossível, quando o Senhor resolve agir, quando o Senhor resolve fazer, o milagre acontece. Assim aconteceu na história de Ana, Pai. O Senhor resolveu fazer porque Ana resolveu se posicionar. Que os teus filhos aprendam, entendam, compreendam através dessa palavra que eles precisam se posicionar para que o milagre aconteça. Eles precisam se posicionar, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado de maneira especial. Deus, o Senhor é Deus, Pai, que está aqui neste lugar. Meu Deus, eu creio que não existe nada impossível para ti. E diante dessa situação, Pai, o Senhor mudará tudo. Foi isso que aconteceu na história de Ana. O Senhor mudou, Pai, enquanto ela se posicionava. Que os teus filhos se posicionem, mesmo sem vontade, sem palavras, mesmo em gemidos, Pai, da alma. Que eles venham te apresentar as dores e os sofrimentos, porque o Senhor não vai deixar a causa como está. Ana não ficou na vergonha, Pai. Eu tenho certeza e convicção que os teus filhos também não ficarão, porque o Senhor está próximo de glorificar o teu nome na história dos teus filhos, Pai. Ana, ela estava diante do Senhor mesmo em meio a dores. Que os teus filhos agora estejam, Pai, diante do Senhor, dizendo, mesmo em meio a dores, a sofrimentos, mesmo que eu não esteja entendendo nada, e vou me posicionar diante de Deus, porque da mesma forma que Ana não saiu sem resposta, eu também não sairei. Que a gente possa ter essa convicção, Pai, que tudo que é colocado diante do teu altar tem resposta. Tudo que confiamos a ti, o Senhor é o Deus que traz para nós, meu Deus, a retribuição, a resposta, a confirmação e a certeza que o Senhor não desampara aqueles que confiam inteiramente em ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu Deus, eu te peço que o Senhor tome também cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele esteve com Ana. Assim também ele está contigo. E ele diz para você, tudo que é colocado diante do altar do Senhor não fica sem resposta. Se você verdadeiramente pegar esta causa que você, humanamente falando, já deu como perdida e disser assim, eu vou colocar diante do altar do Senhor, mesmo sem palavras, mesmo sem força,
Eu não vou desistir desse propósito. Você vai ver Deus trazendo resposta. A palavra de Deus hoje para você é: não desista dos propósitos, mesmo que as dores estejam te cercando, porque você vai viver o propósito de Deus. Você vai viver os projetos que Deus designou para sua vida. Ana, para viver o propósito de Deus, ela precisou passar por fases de dores, de sofrimento, mas chegou o momento em que ela viu o nome do Senhor sendo glorificado na história dela. Chegou o momento que ela pôde testemunhar a grandeza de Deus, e assim acontecerá na sua vida. Você vai testemunhar a grandeza de Deus. Por isso, não pare, não desista, não abra mão dos propósitos que Deus reservou para sua vida, pois coisas grandes o Senhor tem para fazer na sua história e através da sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.